Olá, alunos da Univesp. Então vamos retomar a aula da terceira semana com a segunda videoaula. Eu continuo aqui com a minha camisa azul, tá? E como prometido, vocês verão talvez o tópico mais importante do curso, da disciplina. Então, no caso aqui, são as análises de retorno de investimentos. Então, vamos ver o que é isso. Nós vamos verificar tudo isso, tá bom? E na lista dos 100 conceitos, acho que vocês pelo menos já identificaram, né? Estão reconhecendo o que é ROI, WACC, EVA, MVA, Valuation, né? Que está muito famoso hoje em dia. Então é isso que a gente vai verificar. Então vamos lá, se prepare, respire fundo, né? E vamos retomar aqui um caso da Cia Arishandri. Vocês têm isso na planilha Excel e tem num artigo chamado Lucro Gasoso e a Interpretação do EVA. Então, esse caso aqui é exatamente o artigo, então vocês vão analisar passo a passo lá. Então, aqui nós temos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, isso já não é novidade para vocês. Você vê que o balanço, ó, o total do ativo bate com o passivo. Se fosse calcular a liquidez corrente, ó, ativo circulante por passivo circulante, dá maior que 1, ó, a financeira está boa. Vamos ver aqui, lucratividade, ó, tem lucro, isso é importante, e ela tem endividamento. Ela tem dívidas com bancos de longo prazo e tem aqui de curto prazo. Tá? E eu coloquei umas informações aqui que a gente vai analisando com o tempo, né? E aqui, ó, o beta dessa empresa é 1,2649. Aí vocês já lembraram, né? Então, o risco dessa empresa é maior que o risco médio do mercado. Tá bom? Aqui é o comportamento do preço das ações nesses anos, né? Eu coloquei no gráfico aqui, né? Ela tem só olhando aqui dá para ver que tem uma correlação positiva, né? Porque, ó, quando um aumenta, o outro aumenta, quando diminui, e assim, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, é positivo. Agora, se a correlação é 1, 0,9, 0,8, vocês calculam em casa aí, ou para ver se alguém é bom de intuição aqui, dá uma checada nisso, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer para fazer análise de retorno de investimento é reclassificar, tá? É isso mesmo, tem que fazer, tá? Então, vamos fazer aqui, depois vocês refletem se é importante ou não. Então, vamos reclassificar o balanço. Então, em vez de ter essa cara aqui, vocês vão fazer dessa forma aqui. Em vez de ativo, nós vamos chamar de investimento. O que é o investimento? É o ativo ajustado, é o ativo operacional. Em vez de passivo, nós vamos chamar de capital terceiro, que são os fornecedores de financiamento, tá? E o capital próprio, que é o acionista. Então, vamos lá, tá? O capital próprio é fácil, ó, 6.200, que é o capital aqui, certo? É só copiar, tá? E o capital de terceiro, pessoal, então tá lá, né? O capital de terceiro é 1.800 só. Você viu que aqui tem 2.800? Por que deu 1.800? Então aqui tem a conceituação de PO, passivos onerosos, e PNO, passivos não onerosos. Então a gente só reconhece como legítimo capital de terceiro somente os passivos onerosos, que são justamente o que? O 800 de banco, aquele oneroso é que tem juro, né? Aí vocês leiam lá. E aqui 1.000, ó, 1.800. O resto são passivos não onerosos, a gente não considera. Vocês vão ler e entender com o tempo aí por que a gente faz esse ajuste. E o total aqui, né? E o total de investimento é 8. Né? A gente sabe que ativo bate com o passivo, então é só somar esses dois aqui, 1.800 mais 6.200, deu 8.000. Então, já reclassificamos, tá bom, pessoal? Uma outra forma de chegar no investimento é o total do ativo menos o total dos passivos não onerosos, que chega no 8.000 aqui, da mesma forma. Aí vocês repensem com calma depois. Agora vamos adiante, tá? E agora vamos reclassificar a DRE. Tá? O balanço aqui vocês já reclassificaram e vamos reclassificar a DRE com essas nomenclaturas aqui, ó. Vocês já reconheceram, pelo menos estão relembrando de nome. Olha a importância dos 100 conceitos que vocês começaram a avaliar previamente, né? E eu espero que até o final do curso vocês esgotem 100%, dominem, seja um linguajar comum, tá? Então vamos lá. Essa é a DRE e a gente faz com essa nomenclatura aqui, ó. Então, o que é EBITDA? É o lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização. Então, ou EBITDA em inglês ou LAGIDA, né, em português. Então, é isso aqui. Então, a gente calcula aqui, deu 2.434, que é o lucro antes do imposto de renda, antes dos juros e antes da depreciação. É só seguir, 2.434.
Tá. Agora, vamos retomar. Vamos colocar aqui a depreciação que a gente tinha tirado, a gente considera aqui, e aí chega no quê? No EBIT. O que é o EBIT? Nada mais é do que o EBITDA tirando o DA. Tá? É óbvio, né? 2.184. Imposto de renda. No Brasil, o imposto de renda é de 34%. Na verdade, é 15 mais 10, depois mais 9 de CSL. Então, tem o imposto de renda, mas a contribuição social sobre o lucro. Contabilmente tem diferenças, né? Mas assim, para gestores contábeis, o importante é saber que vai custar 34%. Que eles têm nomes diferentes, mas a essência, o cálculo são os mesmos. Tá? E aí, nós calculamos 34%, né, do EBIT, chega em 742,6 e chega num subtotal de 1.441,40, que nós chamamos de NOPLAT, Net Operation Less Adjusted Taxes, que nada mais vocês vão ler aí no material, que é o verdadeiro lucro operacional da empresa. Então, eu vou repetir, é o verdadeiro lucro operacional da empresa. Tá bom? Se você pegar na demonstração contábil tradicional, aquele lucro operacional que aparece lá, de acordo com a lei das SA, não vale. Aquilo lá não serve para muita coisa. Tá? Para que serve? Não sei. Mas esse conceito aqui, que o mundo inteiro utiliza, né? Esse aqui vocês já vão entender a importância. Então, o lucro operacional genuíno é esse aqui, é o NOPLAT. Tá bom? E aí eu retomo aqui a despesa financeira que eu tinha tirado. E aqui, pessoal, nós vamos calcular isso aqui, ó, benefício fiscal de imposto de renda. Se vocês não entenderem, não tem importância. Vocês vão ler depois, pense com calma, né? Contador entende fácil. Mas eu vou explicar aqui. Olha o seguinte aqui. Então, esse 81, como que eu cheguei? É positivo, né? Imagine. Que é o seguinte, quando você financia o investimento, aqui 8 milhões, eu vou financiar com um pedaço aqui de capital terceiro, o que eu pago? Juros. A sigla é CAI, é custo do capital de terceiro. Tá? E quando eu financio com capital próprio, eu pago dividendos, que é CAE, equity, né? Aqui interest e aqui equity. Tá? E olha só, e como que eu calculei esse 81? Eu peguei o 240, que é a despesa financeira, vezes o imposto de renda, deu 81. Por quê? Pelo seguinte, quando você financia com capital de terceiro, você tem 240 de despesa financeira dedutíveis no imposto de renda. Então, você tem um benefício fiscal de imposto de renda por usar endividamento. Olha que interessante. Tá? Agora, quando você financia com capital próprio, você paga dividendos, esses dividendos não são dedutíveis. Então, qualquer um lá fora, criança lá na pré-escola, não, no ensino básico, que já mexe com o mercado de ações, lá no mercado americano, na Europa, falou, não, vamos é melhor usar capital próprio de terceiro. Lá não tem dúvida, é melhor usar capital de terceiro. Por quê? Primeiro que não é meu, vamos usar o dos outros, se quebrar, ele que está assumindo o risco. Então, lá tem essa ideia. Aqui no Brasil, aumentar endividamento, em princípio, é coisa ruim. Tá? Então, aqui é um benefício fiscal do imposto de renda que, se você tivesse financiado tudo com capital próprio, não teria. E aí o lucro líquido tem que ser o mesmo, da demonstração tradicional. Ok? Então, nós fizemos a reclassificação, vocês revejam com calma isso, né? Não precisa entender tudo agora, só confie no que eu estou falando. E vamos em frente, tá? Então, vamos lá. Então, se prepare agora, respire fundo, que vocês vão ver para que tudo isso serve. Então, aqui eu tenho o balanço reclassificado, tem a DRE reclassificada, e vamos começar a analisar. Primeiro, vamos calcular o custo do capital de terceiro, que é o CAI. Nada mais é do que a despesa financeira, mas tem que tirar o benefício, porque está tendo esse benefício, divide pelo 1.800, que é a dívida, e chega em 8,8, tá bom? Então, aqui o custo de capital terceiro é 8,8, tá? Então, aqui, ó, custo de capital terceiro, esse pedaço, custa 8,8%, tem que pagar. Vamos calcular o CAE. O CAE é o custo do capital próprio. Aí usa o CAPM, que vocês viram na videoaula passada, né? Calcula lá, deu 15,6. E deu maior, e tem lógica, né? Então, aqui, ó, aqui deu 15,6. Quem deve custar mais? O próprio de terceiro. Aqui no Brasil a gente fica em dúvida. Não, a taxa de juros é alta, a Selic é alta, não sei o quê. E lá fora? Lá fora ninguém tem dúvida, né? O custo de capital próprio tem que custar mais. Por quê? Senão você não abriria empresa. Né? Se o mercado está pagando mais,
em vez de eu abrir uma empresa, eu vou ser agiota, abrir um banco, né, emprestar dinheiro. Então, é esse o raciocínio. É que aqui no Brasil, a gente, na minha geração, viveu a hiperinflação. Vocês aí não sabem o que é hiperinflação, mas conhecem de perto a realidade de juros altos, né? O Brasil, muitas vezes, liderou sendo a maior taxa de juro real do mundo. Hoje está ali, né? Hoje já não é mais. Então, se você pegar a Selic hoje, descontar a inflação, a gente está com uma taxa real de juros compatível com países aí de primeiro mundo, apesar de estar alta ou não. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só, eu tenho aqui 22,5% de capital terceiro, que é o 1.800 em relação ao 8. E tenho aqui ó, 77,5% de capital próprio, ok? Então, eu pergunto aqui, qual é o custo médio ponderado de capital? Então, o verdadeiro custo de capital não é nem 8 nem 15. A gente tem que calcular a média, não é aritmética, tá? Na prova tem uma pergunta lá que tem a palavra aritmética. Vocês vão lembrar que tem que ser ponderada. Então, vamos ponderar. E o custo médio ponderado de capital é o WACC. Depois vocês verifiquem nos 100 conceitos, em inglês, o conceito, né? Custo médio ponderado de capital. Ou simplesmente custo de capital, que nada mais é do que a ponderação. Ó, 22,5, está aqui, de 8,8, 8,8. 77,5, 77,5, de 15,6, 15,6, aí deu 14, tá bom? 14,1%. Então, qual que é o custo de capital da empresa? Na minha opinião, pessoal, essa é uma das informações mais relevantes. Qual é o custo de capital da Univesp? Qual é o custo de capital da Petrobras? Qual é o custo de capital da Apple? Né? E aí avalia tudo, não só o uso de terceiro, endividamento, mas também o capital próprio e o nível de risco. Então, olha quanto tem isso, né? Lá fora as empresas utilizam isso há 100 anos, né? Aqui no Brasil, isso aí deve ter aí umas 2 ou 3 décadas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, se o custo de capital da empresa é 14, significa o quê? Que para essa empresa ser viável, então esse lado aqui é o lado do financiamento da empresa, né? Ou o próprio terceiro. Ela tem que gerar aqui do outro lado, o investimento tem que gerar um lucro operacional superior a 14%, concordo? Tá? Então, tem que gerar no mínimo 14,1%. Senão, mesmo que ela tenha dinheiro, lucro, ela está destruindo riqueza, não está aumentando riqueza. Então, vamos calcular. E aqui é o ROI, a taxa de retorno de investimento. É o Return on Investment, é a taxa de retorno. Vocês aprenderam lá no quadro clínico o ROA, retorno do ativo. Se vocês tiverem condições de calcular o ROI, vocês desprezam que aquele é aproximado. Tá? É mais ou menos, é mais fácil calcular. Se não tiver informação, usa aquele mesmo. Mas esse aqui é o genuíno. Tá? Então, aqui, aquele lá você pega lucro líquido sobre ativo. Aqui você pega o lucro operacional, que é o NOPLAT, lembra que eu falei? Vocês vão saber para que serve isso? E em vez de dividir pelo ativo, eu divido pelo investimento, que é o ativo ajustado, que é o ativo operacional. Tá? E aí chega em 18%. Boa notícia, né, pessoal? Então, ó, 18%. Então, essa empresa é viável? Ó, vocês já estão enxergando aí, né? Então, aqui tem 18, ela rende 18 na média, ela custa 14. Então, a empresa é boa? Sim, ela tem um spread, né? Um excedente da diferença aí que dá quase 4%, tá bom? E esse spread, a gente tem um nome aqui que vocês já lembraram do sem conceito, é o RROI, aqui ó, residual ROI, é o ROI residual, nada mais é do que o spread, tá? É o ROI menos, é o quanto ganha e quanto custa, aí dá 3,9, quase 4%, tá bom? Então, respira um pouquinho aí para a gente continuar, vamos lá. Se eu pegar aqui o investimento, 8 mil, vezes esse RROI, 3,9, eu chego em 312 milhões de reais. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de EVA. O que é o EVA? É o Economic Value Added, que é o valor econômico agregado. Tá? Uma vez eu estava numa aula explicando ali, e tinha um engenheiro sentado na primeira classe, que estava aprendendo contabilidade, e aí ele falou o seguinte, pessoal, o EVA é um lucro mais líquido do que o próprio lucro líquido, é um lucro gasoso.
Aí eu achei tão impressionante isso que escrevi um artigo, Lucro Gasoso, uma interpretação do EVA, que vocês vão ler também, está no livro e tem artigos, está disponível na internet. Então, uma outra forma de entender o EVA é essa daqui, ó. Se você pegar o lucro líquido já remunerou todo mundo? Não, remunerou em governo, remunerou funcionário, despesa, né, etc. Falta remunerar o quê? O acionista, que são os dividendos. Então, aqui eu calculei aqui, remuneração do capital próprio. Então, eu peguei aqui, qual é o capital próprio? Tem 6.200. Qual é o retorno mínimo? É o 15,6, que é o CAE, dá 967. Um menos o outro dá 312. Vocês viram que bateu com o EVA? Então, ele bate. Então, olha a sacada do engenheiro, é fantástico, né? Eu me surpreendo, eu aprendo muito com vocês, alunos, pena que a gente não está tendo a interação. Vocês podem mandar e-mail também, se quiserem, né? Então, leiam esse artigo Lucro Gasoso. Então, vamos lá. Então, o EVA, na verdade, é uma medida de lucratividade melhor do que o lucro líquido. É um lucro econômico, né? Na verdade, se a gente fala assim, quanto que eu posso dispor na empresa? Não é o lucro líquido, né? É o EVA. E aí tem o MVA. O que é o MVA? Market Value Added. É o valor de mercado agregado. Então, na verdade, o MVA nada mais é do que o valor presente dos EVAs futuros. O que é isso? Então, vamos supor, aqui, esse ano aqui eu tive 312 de EVA. Vamos supor que no ano que vem eu tenha 312, infinito, para facilitar, que é 312, o EVA média é 312. Só que o 312 do ano que vem, hoje, sei lá, vale valor presente 310. Então tem que trazer valor presente, é uma taxa. Então se você pegar o cálculo de perpetuidade, vocês devem lembrar facilmente, cálculo de perpetuidade, ou vocês usam essa fórmula aqui, né, que é a tabela Price, né, o valor presente, present value, é o PMV, aqui não é PMV, eu coloquei de propósito para ver se vocês se lembram, né, é PMT. Vocês calculem aqui, então é uma fórmula. E no N vocês põem lá 50, 100, 200, 1000, infinito, né? Então chega em 2.213. O que é o 213? Nada mais é do que o valor presente líquido dos EVAs futuros. E qual que é a taxa que a gente usa para trazer o valor presente? Pessoal, grave o que eu vou falar agora. A taxa é sempre o WACC, tá bom? Nos livros de análise de projetos, análise financeira, tem lá. Qual é a taxa que eu devo utilizar no método fluxo de caixa de contado? É o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o mercado, mas não é bem o mercado. E se o beta da empresa é maior? Então, você tem que cobrar um plus para compensar o risco. E se a empresa não financia esse projeto só com capital próprio e usa capital de terceiro? Aí é o CAI, é o custo de capital terceiro. Mas e o custo de capital terceiro? Tem benefício de imposto de renda. Em outras palavras, poucos livros falam abertamente. Então, a taxa é o WACC. Mesmo o manual de projeto do BNDES, às vezes não esclarece. Então, vocês entenderam o que é 2.213. Digamos, é o excedente, né, o valor agregado, não só desse ano, mas já projetado para o futuro. E numa empresa, na vida da gente, né, as expectativas futuras é que move as decisões do presente. Tá? Então, olha que interessante. Aí eu perguntaria assim, que é aquela palavrinha lá famosa, valuation, né? Quanto vale a empresa? Olha onde vocês chegaram nessa aula, né? Então, essa empresa, ela vale quanto? Ela não vale 2.213, que é o MVA. Na verdade, ela vale 10.213. Então, quanto ela custa para montar essa empresa? 8 milhões. Quanto que ela vale a mais, que é o que vai sobrar depois de pagar todo mundo? Pagou despesa, pagou receita, pagou impostos, remunerou financiamento, já deu dividendos para o quanto que vai sobrar, que é o valor econômico. Lembrando aqui que essa remuneração não significa que vai ter que pagar. A empresa, a política de distribuição de dividendos é diferente, né? Então, na verdade, ela vale 10. Então, olha só aqui, ó. Então, o VE, valor da empresa, nada mais é do que o 8 milhões mais esse MVA, que dá 10.213. Olha que interessante, pessoal. Então, resumindo, né, essa empresa, como que esse empreendimento é viável? Vocês já entenderam que sim, né? Por quê? Então, vamos ver aqui. A resposta sim é viável, pois, vamos ver se bate com o que vocês estão pensando aí. Primeiro, ela vale mais, ela vale 10, mais do que custa, ela custa 8. Então, olha que análise simples, essa é a melhor forma de analisar um empreendimento.
Obviamente que aqui a gente simplificou para efeito acadêmico, né? Você não deve pegar um exercício, o EVA, você não vai repetir, você faz cenários, né? Como que você faz um valuation? Nos próximos 5 anos, você se dá o luxo de fazer orçamentos. A gente vai ter uma aula de orçamento, né? E aí você estipula quanto vai ser o dólar, a inflação, como vai estar o mercado, salário mínimo, não sei o quê, o mercado, os concorrentes. Aí junto com a equipe você faz o orçamento e fala, o ano que vem vai dar um envio de 500. Né? Ou no segundo ano vai dar, vai cair para 200, porque vai ter provavelmente uma crise, não sei o quê. Aí nos próximos 5 anos você se dá o luxo de pensar junto com a equipe ou com consultores externos, né? Por exemplo, qual vai ser o funcionamento do dólar? Ou da taxa de juros. Não precisa quebrar a cabeça na empresa. Pega um especialista aí, né, do Centro Financeiro de São Paulo, ele já estuda isso a vida toda, compra essa informação e ele te dá. Tá? Então, o investimento é viável, né, porque vale mais do que custa. A taxa de retorno, o ROI, é maior do que o custo de capital, 14, que vocês já tinham visto isso antes. Então, você vê que o importante é o spread, né? Ela gera um pouco mais do que o custo de capital. Então, vocês vão pensar assim, uma empresa que tem um ROI de 50% é boa? Não necessariamente. Se o WACC for 51%, ela não é tão viável, tá bom? Então, essa empresa agrega valor e, assim, a frase para marcar essa videoaula, o papel do administrador é agregar valor e não lucro. E fluxos de caixa são sintomas, tá bom? Finalizando, você teve a oportunidade de ver a aplicação prática desses conceitos avançados de análise de balanço, análise das demonstrações contábeis. E na próxima aula a gente vai ver, na próxima videoaula, eu vou continuar com a minha camisa azul, né? Um novo indicador que chama-se IEVA, que vocês vão entender aqui como interpretar o valor das ações. E não esqueçam de ler esse artigo aqui, que eu escrevi em homenagem a um aluno, 30 anos atrás, um engenheiro com óculos grandão, acho que ele trabalhava numa companhia de logística, eu esqueci o nome dele, já seria muito bom encontrá-lo em vida ainda, que ele me ajudou a explicar esses conceitos. Então, até daqui a pouco.